Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje no Salmo 53. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha no vídeo, né? Para que a plataforma crie engajamento, ou seja, eles entendem, né, que devem enviar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe aí nos grupos de famílias, com as pessoas, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado. O Salmo 53, ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja que o insensato, ele diz no coração, não é com a boca, ele não pronuncia audivelmente. O texto está dizendo que é no coração que ele diz não há Deus, né? Não é falado que Deus não existe, ele diz no coração não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, o insensato, ele diz no coração não há Deus. O insensato não é o ateu, tá? Esse texto não está se referindo ao ateu, porque o ateu, ele diz que Deus não existe, ele crê que Deus não existe, e ele fala isso, ele não tem problema nenhum em falar, em pronunciar, em sair dizendo por aí que Deus não existe. Grava até vídeo muitas vezes. Então, esse texto ele não está se referindo ao ateu que diz que Deus não existe. O insensato é aquela pessoa que acha que sabe, mas não sabe. É o famoso sabe-tudo, tá? O insensato, ele é uma pessoa sem entendimento. O correto para insensato é sem sabedoria, sem entendimento. Nécio, essa seria a palavra correta para declarar o que é o insensato. Então, o insensato aqui não está se referindo ao ateu, que não crê em Deus, porque o ateu pronuncia com a boca. O texto está dizendo: diz o insensato no seu coração que Deus não existe. Como ele diz isso no coração? Praticando iniquidade. Praticando iniquidade. Se eu perguntar para você que está assistindo esse devocional se Deus existe, você vai dizer que sim. Você crê que Deus existe? Você vai falar sim, porque você sabe que eu sou um pastor, um bispo evangélico, e você está aqui assistindo esse vídeo. Se você fosse um ateu, você não estaria aqui assistindo o vídeo. Mas você está assistindo esse vídeo, faz esse devocional todo dia, porque você crê em Deus. E essas pessoas são de fato aqueles que creem em Deus, mas no coração eles dizem não a Deus, Deus não existe. E como que eles dizem que Deus não existe? Praticando, o texto está dizendo, iniquidade. Então, se a pessoa crê que Deus existe, ela deixa de praticar iniquidade. Iniquidade, ela é diferente do pecado. O pecado é uma transgressão cometida por um ímpio. O pecador é o ímpio que transgride os princípios estabelecidos por Deus. O iníquo, não. O iníquo é aquele que transgride os ensinamentos, conhecendo os ensinamentos. Ou seja, iniquidade é o pecado cometido por aquele que conhece a Deus, que sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, que sabe dos seus ensinamentos, mas ele pratica o pecado. Então, uma pessoa, quando ela conhece a Deus, ela é um servo,
ela é uma serva de Deus, mas ela trai o marido trai a mulher, bebe, fuma, né? Se prostitui, vê prostituição, enfim, essa pessoa é o iníquo. É aquele que no seu coração ele diz, Deus não existe. Por quê? Ele peca, ele pronuncia com a boca, eu creio em Deus, Deus existe, mas ele peca, ele comete iniquidade. Ou seja, de algum fato, ele não está acreditando na punição de Deus, ele não acredita no inferno. O inferno, ele não pertence ao diabo. Tem muita gente que acha que o inferno é a casa do diabo, onde o diabo mora, e é onde o diabo vai queimar os pecadores. Não, o inferno, que na Bíblia é chamada de lago de fogo, pertence a Deus. Deus lançará o próprio diabo para ser punido nesse fogo. Junto com ele a besta, o anticristo, o falso profeta e os pecadores serão lançados e castigados, punidos no lago de fogo. Então, o iníquo é aquele que diz, eu creio em Deus. Ele até canta, ele até louva, mas ele não para de cometer torpeza. Ele não abandona o velho homem, ele continua vivendo o pecado. Então, no coração dele, como diz o texto, diz o insensato, não a Deus, porque se corrompe e pratica a iniquidade. Então, quando ele se corrompe e pratica a iniquidade, é a mesma coisa que ele se tornar um ateu, não crer em Deus, não acreditar na punição. Aí, o 2, vamos dizer versículo 2, porque não existe versículos em Salmos. O 2 diz assim, do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a ele. Então Deus, ele olha do céu para procurar aquele que tem entendimento, que não é insensato, que não é nécio, e que tema ele. Então veja que os olhos de Deus, ele procura aqueles que querem verdadeiramente servir a ele, que temem a ele e que é entendido no quê? Que tem sabedoria na sua palavra para obedecer os seus ensinos, que tenha no mínimo um pouco de entendimento para obedecer a tua palavra. E esse entendimento a gente encontra onde? Aqui, ó, no livro sagrado dele, na Bíblia. São esses que os olhos de Deus estão procurando sobre a terra. Então, para e pensa. Você está se encaixando nesse iníquo, neste insensato, que com a boca até fala que Deus crê, mas no coração, praticando o pecado, você declara que ele não existe. Para e pensa se é isso mesmo que você tem vivido, e peça perdão a ele agora e diz assim, eu quero ser aqueles a qual os teus olhos procuram para poder temer a ti e para poder obedecer a tua palavra. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela me ajuda a alcançar a vida eterna, porque eu sei que o Senhor está voltando e que os dias são maus. Então me ajuda, Senhor, a praticar a tua verdade, me ajuda a entender e compreender as tuas palavras, para que eu possa temer a ti verdadeiramente. Eu oro, meu Deus, por essas pessoas que fazem esse devocional comigo todos os dias. Todos os dias elas estão aqui. Isso significa, meu Deus, que elas querem aprender a tua palavra. Elas querem ser pessoas melhores. Então ajude elas em nome
do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.